Olá, caro telespectador, Lucas aqui e seja muito bem-vindo. Vamos lá, digamos que você esteja começando a fazer a produção de um software, ou já digamos que você esteja no meio da produção, enfim. Você sabe todos os requisitos que você vai ter que cumprir, sabe exatamente qual que é o software que você vai ter que construir, sabe tudo bem certinho, inclusive sabe por onde começar, já elencou todas as prioridades corretamente e já está lá, já começou a produzir o seu software. Ótimo, maravilha. Mas aí você foi desenvolvendo, começou a desenvolver um dos requisitos, seguindo a prioridade que você definiu, encontrou um problema lá no meio que você não conseguiu resolver, bateu a cabeça um tempão, decidiu deixar para depois e foi resolver um outro problema, foi atender outro requisito. Ok, aí você começou a resolver aquele requisito, acabou caindo em um outro problema, de novo. Parou e foi ver outro requisito. De novo, e aí de repente você, consegue terminar um dos requisitos, volta para um problema anterior e já nem lembrava mais quais que eram os problemas que você tinha deixado para depois. Ou pior, agora você não sabe nem o que você já tinha começado, você não sabe o que você já terminou, que está funcionando, você não sabe mais o que você precisa fazer ainda, o que falta começar. Qual que é o resultado disso? Caos completo, total e generalizado. E aí você me pergunta, existe alguma maneira de prevenir que isso aconteça? De prevenir que você acabe nesse estado de caos, onde durante o passar dos dias foram surgindo vários problemas e você já não sabe mais onde é que está? E sim, existe uma resposta com uma metodologia que é muito comum e que provavelmente você já ouviu falar, que o nome é Kanban. E nesse vídeo, o meu objetivo é falar um pouquinho a respeito dessa técnica, falar até um pouco da história do que é o Kanban, de onde ele surgiu, e mostrar uma aplicação prática para você, para que você consiga sair utilizando a partir de agora e já consiga se organizar de uma vez por todas no seu projeto, de uma maneira que seja com o Kanban voltado para a utilização na construção e no processo de produção de um software. Nós começamos tentando entender o que significa justamente esse termo, Kanban. Kanban é uma palavra que vem do japonês e ela significa placa. Esse é o significado. Kanban tem esse sentido, significa placa. E esse termo surgiu em meados do começo do século XVII, ali a partir de 1603, mais ou menos, lá no Japão. Lá estava começando a ferver um processo de comércio e de vendas e de lojas, e você tinha ruas que eram muito movimentadas e que eram cheias de estabelecimentos comerciais. E aí os donos dessas lojas que ficavam lá nessas ruas extremamente movimentadas precisavam de uma forma de atrair atenção para os clientes, para dentro das suas lojas, e atrair os clientes certos, né, propriamente ditos, aqueles que estavam procurando. Então o que eles fizeram? Eles começaram a confeccionar placas que diziam justamente o que tinham naquele comércio. Igual a gente faz até hoje, e quando a gente passa numa rua e tem alguma loja, você vê lá uma placa com o nome da loja, e não era diferente, foi assim que surgiu. Só que nessas placas eles colocavam o que eles vendiam, o que eles faziam, qual era o trabalho deles, não necessariamente qual era o nome da loja, mas sim qual era o serviço oferecido ou quais eram os produtos oferecidos. Eles faziam uma placa, um Kanban, foi aí que surgiu essa expressão. Porque justamente essas placas, elas tinham uma forma de dizer com clareza, de forma concisa e de uma forma que quem passasse lendo rapidamente conseguia entender o que acontecia naquele estabelecimento comercial. Era uma forma de dizer para o seu cliente o que você está vendendo. Uma forma de dizer isso de forma escrita. Então foi nesse contexto que surgiu esse termo, que surgiu o Kanban, uma placa com informação organizada. E aí, por volta de 1940 e em diante, uma empresa que fazia a produção de carros, uma empresa que hoje é muito famosa, inclusive, se chama Toyota, começou a revolucionar a maneira de produção, a maneira de linha de produção. Inclusive na escola você já deve ter estudado lá durante os períodos fundamental e médio sobre o Fordismo, que era um método de construir carros da Ford, e depois o Toyotismo, que ficou famoso também e que transformou a Toyota em uma empresa que depois explodiu justamente por causa dessas formas de organização. Mas o que aconteceu? A Toyota começou a desenvolver um método de produção que era sob demanda. O que isso significa? Eles trabalhavam com o mínimo de estoque possível ou até sem estoque. Então eles conseguiam manter
uma produção bem enxuta e só produzindo aquilo que era realmente necessário, aquilo que realmente tinha saído. Isso trazia muita economia e ajudava muito eles nos processos de vendas e etc. E como é que eles faziam isso? Como é que eles faziam para saber quando que era preciso fazer um carro novo, por exemplo? Eles usavam placas, eles usavam os kanbans. Como? Eles colocavam kanbans naquilo que eles produziam. Por exemplo, a grosso modo, como isso funcionava? Eles colocavam um kanban num carro, esse carro ia para a parte de vendas. Quando esse carro era vendido, o kanban era retirado dele e voltava para a indústria. Então eles tinham um kanban lá dizendo, precisa produzir um carro novo, tem demanda, precisa preencher mais um carro para colocar lá na venda. Daí eles conseguiam manter essa organização, utilizando o Kanbans. De novo, foi bem a grosso modo. Eles tinham um método complexo de fazer isso, mas utilizavam justamente essa ideia de cartões e placas para dizer quando que havia demanda, quando que eles precisavam produzir mais. Então foi nesse contexto que o termo Kanban, depois de mais de 300 anos, reapareceu. E reapareceu justamente num contexto de organização, de produtividade. E o método de organização de linha de produção da Toyota foi tão famoso e tão impactante e trouxe resultados tão altos que várias outras indústrias de outros tipos de produção tentaram aplicar também esses princípios da Toyota. Mas uma das indústrias onde melhor conseguiu se aplicar esse tipo de metodologia e adaptar foi a indústria de software, foi a parte de produção de software, de engenharia de software, e foi aí também nesse contexto que começaram a surgir esses tipos de profissão também, engenharia de software, e campos de estudo, enfim, principalmente a partir dos anos 2000, já nesse século que começou a esse tipo de explosão e esse tipo de aplicabilidade daquilo que a Toyota tinha feito há tantos anos atrás. E como eu disse, foi nessa época, nesse período, que estavam começando os primeiros movimentos de organização da produção e organização das estruturas, da arquitetura de software, enfim. Foi principalmente em 2001 com o estabelecimento do Manifesto Ágil, que estabelecia vários princípios que deviam ser seguidos durante a produção ou na produção do software. Só que ele estabelecia os princípios, mas não dizia como segui-los. Então surgiram várias outras metodologias, ideias, como o próprio Scrum, que é famoso, a forma Lean de você fazer entregas, indústrias, né, faziam bastante também isso no sentido, mas no software principalmente. E tudo isso foi muito importante para estabelecer depois como viria a ser a utilização do Kanban dentro da indústria de software, principalmente por causa do Scrum. Por quê? Quando acontece o Scrum, quando você utilizava o Scrum de maneira correta, principalmente em equipes, você tinha aquelas reuniões de sprint, onde você definia um backlog de atividades que precisavam ser entregues em todo aquele sprint. Só que você só tinha lá as atividades que ficavam jogadas em quadro. Então o Kanban veio nesse contexto justamente para organizar o fluxo de como é que deveriam ser feitas essas atividades. Veio com a ideia principal do Kanban, que é organizar em 3 listas muito simples, que é o a fazer, que precisa ser feito, o que está sendo feito, fazendo, e o feito, aquilo que já foi concluído. Então trouxe ele apareceu nesse contexto, o Kanban, no Scrum, principalmente para ajudar na produção, no controle da produção de um software, para que você conseguisse entender o processo como um todo daquilo que estava sendo feito. Mas foi somente em 2007 que uma equipe de desenvolvimento da Yahoo conseguiu aplicar o Kanban plenamente durante o processo inteiro de produção de um sistema lá deles. E eles conseguiram aplicar isso de uma maneira que foi muito eficiente. E isso serviu como um estudo de caso e de discussões para toda a comunidade de um contexto geral. Tendo acontecido só em 2007, olha, não foi há muito tempo atrás que isso aconteceu assim com sucesso, principalmente a abordagem e utilização do Kanban no processo de desenvolvimento. E 2009 foi o ano de ouro do Kanban, digamos assim. Foi quando surgiram várias conferências, estudos e práticas, inclusive a definição clara, concisa, certa daquilo que é a metodologia Kanban, os princípios do Kanban para a utilização, a definição do que é o quadro de Kanban, o que é o Kanban só mesmo o cartão, né, a placa, e o que é a metodologia como um todo. 2009 foi o ano que definiu o que é Kanban e como que ele deveria ser utilizado de fato. Então olha só, a gente está falando de algo que aconteceu há não muitos anos atrás. É algo até recente se você parar para pensar no contexto de desenvolvimento de software.
E é uma metodologia que ela é muito simples e ela pode ser aplicada para um desenvolvedor comum que trabalha sozinho, não necessariamente só para aqueles desenvolvedores que trabalham em equipes grandes de desenvolvimento, em empresas grandes, porque ele tem benefícios muito, muito bons. Ele não é necessariamente usável só na indústria. O Kanban ele é utilizável hoje num contexto geral, para organizar qualquer coisa. Você consegue aplicar a metodologia dele simples, o passo a passo simples dele, para definir tarefas até do dia a dia, para organizar eventos, para organizar qualquer coisa. Mas para nós no software, ele é muito bom mesmo, para que te ajude a sair daquele caos que foi ilustrado no começo desse vídeo. Então, a metodologia Kanban tem 5 princípios principais, que eu não vou nem abordar aqui, mas que são princípios que devem ser respeitados se você quiser utilizar o Kanban à risca. Quando você não respeita todos esses princípios ao pé da letra, então geralmente só o que você tem é um quadro Kanban, né, com essas 3 listas principais de fazer, fazendo e feito. E geralmente, essa lista simples assim já é o suficiente quando a gente está desenvolvendo um software sozinho, quando a gente está desenvolvendo por conta própria, ou até mesmo em uma equipe pequena. E existem diversas, infinitas formas de você implementar o Kanban, de você utilizar o Kanban, sendo que uma das mais populares, inclusive até hoje, é utilizando parede ou um quadro com vários post-its de várias cores, e em uma forma assim, um lugar que fique bastante visual, para que as pessoas consigam fazer, principalmente com o trabalho em equipe, né? Para que as pessoas consigam lá mexer no quadro, discutir, mudar os post-its de lugar, ou até mesmo quando você está desenvolvendo sozinho. Eu já vi casos também de pessoas que fazem isso numa parede, que colocam isso numa parede do quarto, enfim. Só que existem também diversas ferramentas e softwares que te ajudam a fazer isso de uma maneira mais organizada, ao meu ver, e te permitem fazer o que é um Kanban assim com superpoderes, vamos dizer. Você consegue colocar muito mais informações do que cabe em um post-it. Então existem diversas ferramentas e eu acho que a mais famosa delas, inclusive, mais comum e gratuita também, a que eu mais gosto de utilizar é o Trello, que é uma ferramenta que te permite fazer essa metodologia, aplicar ela de uma maneira muito gostosa, muito simples e ajuda você na organização do seu sistema. Então agora eu vou mostrar para você como é que você pode aplicar o Kanban de uma maneira bastante simples no seu fluxo de desenvolvimento. Vou mostrar um quadro, um tipo de quadro que eu mesmo desenvolvi, que eu gosto de utilizar bastante e que é baseado no Kanban e também tem algumas coisas do Scrum e que com certeza vai ajudar muito você no desenvolvimento do seu software. Eu vou mostrar para você agora, vamos lá. Muito bem, então a gente começa com um quadro do Trello em branco. Eu acho que o Trello dispensa apresentações. Se você não conhece ainda, você pode acessar o site trello.com e brincar um pouco por lá, ver como é que ele funciona, fazer alguns experimentos. Mas assim, ele funciona num sentido geral onde você cria quadros e cada um desses quadros tem listas, como você já vai ver eu criando elas aqui, e cada lista tem cartões. É algo bem simples de você utilizar, é um sistema muito fácil, um software muito fácil de você utilizar, e ele se aplica muito bem ao gratuito, inclusive. Ele tem muitas funcionalidades, mas a gente vai se ater àquelas que são mais básicas e principais para que a gente consiga elaborar todo o Kanban aqui dentro de uma maneira que seja bem útil, bem rápida, bem fácil, bem visual de utilizar. Então vamos lá. O Kanban simples contém 3 listas principais, que são as listas fazer, a lista fazendo e a lista feito. No que consiste essas listas? Em cada uma dessas listas, você vai colocar cartões, que são itens assim, por exemplo, item. Você coloca esses cartões que vão ser relativos àquilo que você tem que cumprir, que são tarefas que você tem que realizar. Então, no começo de um projeto, se você for utilizar Kanban, provavelmente você começa com essas 3 listas e você coloca na lista de fazer todos os itens que você tem que colocar. Então, assim, é interessante que você passe um tempo bom pensando aqui nessa lista, como é que ela vai ficar, na lista de fazer, e muito provavelmente ela vai chegar num momento que você diga assim, caramba, tem muita coisa para fazer, nossa, tem muita coisa para cumprir, e tá tudo bem, é assim mesmo, esse é o sentimento, até é o sentimento correto de você ter, porque a partir desse momento é quando você vai começar a encaminhar e fazer o fluxo de produção. Então essa é uma primeira coisa que você faz, que você vai colocando os itens aqui, item 1, item 2, item 3, foi 4, né? Vou colocar o item 3 agora, ok. Posso organizar os cartões aqui, o Trello é legal também por isso, eu posso arrastar os cartões de lugar,
né? Tipo um post-it que eu pego, desgrudo da parede e coloco na outra lista. Dá para pensar nos cartões como sendo isso. Então, a partir do momento em que você estabeleceu todos os itens, você começa a trabalhar. E aí você coloca o item que você escolheu para começar a trabalhar primeiro na lista de fazenda, até você cumprir ele. Não é proibido você colocar mais itens. Você pode colocar quantos itens você quiser na lista fazenda. Na verdade, o mais importante é que você defina um limite de quantos itens máximos, a quantidade de itens que pode ter aqui no máximo na lista de fazenda. Porque senão você acaba passando tudo para cá e de repente acontece o que já ia acontecer se você não estivesse utilizando o Kanban. Você vai acabar no caos de não conseguir terminar nada, de começar as coisas e nunca acabar. Então assim, é interessante você estabelecer um limite de quantos itens você vai colocar no fazenda. Por exemplo, você pode escolher que o limite é 2. Então não pode passar disso. Você não pode mais pegar uma tarefa do fazer e colocar no fazenda até que você não cumpra com uma dessas tarefas. E daí quando você cumpriu é simples, você pega ela e manda para o feito. O feito é legal porque ele te dá esse histórico daquilo que você fez, e é interessante você manter em ordem conforme você vai completando, porque você vê inclusive a ordem que você cumpriu esses requisitos. E esse quadro assim simples, só com essas 3 listas, já ajuda bastante. Inclusive se você vai fazer um projeto pequeno, vamos dizer por exemplo que você vai fazer, sei lá, um website simples assim, que tem uma página principal, né, a página home, digamos que vai ter uma página de contato, uma página dedicada para sobre, uma outra página para, não sei o que mais que pode ter numa página, blog, e daí vai ter as páginas individuais, né? Individuais de texto, ou artigo, né? Individuais de texto. E é isso, suficiente. E aí você pode ir trabalhando assim, dessa forma, e colocando, comecei a fazer a home primeiro, eu comecei a fazer a de contato também, coloquei como limite, que só vou fazer 2 no máximo, terminei a página de contato, estou fazendo a home, mas estou com problema, já vou puxar outro, faço a sobre, e daí termino o home, daí faço sobre. Enfim, você vai organizando dessa maneira, e você já consegue ter uma organização bem legal, bem didática, de como que são, de como é que você vai fazer para entregar esse tipo de trabalho. E é legal que dentro dos cartões você consegue colocar bastante informação também. Tá? Quando você clica em um cartão, você tem todas essas informações aqui que você pode escrever dentro do cartão. A interessante é que você consegue colocar uma descrição, né? Tipo, contato. Vamos colocar uma descrição. Página que contém os contatos da empresa. E formulário. E mapa. Só de brincadeira. Mas assim, enfim, você consegue colocar aqui e estabelecer. Por exemplo, você já sabe que a página de contato, se você não tem um modelo, algum desenho, alguma coisa, dá para colocar nessa descrição utilizando o Markdown. Então você coloca assim, que você pode até colocar uma lista, assim, colocando itens da lista de contato. Vai ter as informações de contato, vai ter formulário, e vai ter o mapa, por exemplo. E daí fica formatado bonitinho, acho que aqui tem que dar um Enter. Olha só, fica formatado bonitinho para você ver. Você pode inclusive utilizar outras coisas desse cartão aqui, como por exemplo, isso aqui podia na verdade ser um checklist. Ia ser melhor se funcionasse assim, né? Um checklist de coisas que você tem que cumprir. Quando você coloca assim, ele já adiciona as linhas, olha que legal. E aí, conforme você vai cumprindo, o próprio cartão te dá uma ideia de progresso, né? Por exemplo, eu comecei a fazer a página de contato. E daí eu venho aqui e já terminei a parte de informações. Já terminei o formulário. Tá, ok, terminei o mapa. Beleza, terminei tudo. Terminei, feito. Entende como ele é legal? Ele é fácil de você se organizar. Outra coisa muito legal dentro de um cartão que você consegue colocar é a data de entrega. Isso aqui é importantíssimo. Por exemplo, digamos que aqui você tem na organização home, contato sobre tal, etc. E você tem que fazer isso até uma data X, até dia 22 às 17h30. Só que o contato não. Se você clicar com o botão direito, você tem essas opções mais rápidas, tá? Você pode colocar ele para fazer até dia 25, no mesmo horário. Então você tem uma outra ideia também de prioridade, de quando que você vai terminar. Então aqui, ok, terminei, entreguei, tá a tempo, feito, beleza, ok, tudo certo. E daí quando você coloca as datas, deixa eu colocar a data em todo mundo só para você ver. Tipo 27, o blog... cadê? Blog no dia 28... Colocar os individuais de texto, que seriam os artigos, para dia 29,
Não sei se eu faria nessa ordem, mas enfim. Quando você coloca assim, daí você pode vir aqui na esquerda e visualizar o calendário. Então ele te mostra, numa visão de calendário, os itens que você tem que entregar em cada dia. Você consegue ver aqui, clicar no item, ver se já terminou, enfim. É como se fosse o Trello normal, só que numa visão de calendário. Isso também te ajuda na hora de se organizar. Mas ok, isso é para um projeto básico bem simples. Como é que você pode usar melhor o Trello e aplicando o Kanban para você se organizar mesmo, de uma forma mais adequada? Tem uma lista a mais que eu gosto muito de colocar e que é muito útil sempre de você também colocar, que é uma lista de definições. Definições ou também chamar ela de referências, acho que é mais legal. Referências. Que tipo de conteúdo que você vai colocar nessa lista? Aqui você pode colocar algumas informações que você precisa frequentemente. Informações que você precisa de acesso rápido para ver. Por exemplo, sei lá, você pode olhar aqui e colocar os contatos do seu cliente. Do cliente. O cliente. E aí dentro você coloca o telefone dele, o WhatsApp, e-mail dele, enfim, e outras informações que você achar relevante. Então quando você, se você não tivesse salvo, né? Então quando você precisar conversar com o seu cliente, você usa o mesmo quadro que você já vai estar acostumado, habituado, e provavelmente vai estar com ele sempre aberto quando estiver trabalhando. Você usa esse quadro para guardar algumas informações de acesso rápido. Digamos que você tem que usar algumas cores específicas, sei lá, durante o desenho, você pode colocar aqui cores e tipografia, né? Também deixar definido. Tipografia, que seriam as fontes utilizadas, né? Nem só para servir de referência, mas servir de escrita, assim, para deixar definido. Por exemplo, se alguém perguntar qual é o nome da fonte que você está utilizando nesse site, eu estou usando essa fonte e aquela fonte. Quais são as cores? E o legal, principalmente para cores, é que o Trello, quando você coloca uma cor, por exemplo, sei lá, 363, em Excel, né? Assim não. Ele mostra a cor. Tá vendo? Por exemplo, se eu colocar aqui que eu quero um vermelho, né? Acho que é FF0000. Olha só, ele marca para você de uma maneira visual, de uma maneira clara de você conseguir ver e entender quais que eram as cores, por exemplo, que vão ser usadas para fazer esse site. E você pode colocar outras referências aqui, como por exemplo, links de acesso rápido, para outros tipos de documentação que você estiver utilizando, para alguma outra coisa que você precisar, para uma interface de banco, de dados, enfim, links de acesso rápido para você acessar alguma coisa de maneira mais rápida, se você não quer salvar, por exemplo, no seu navegador, nos favoritos, enfim, ou alguns outros tipos de informação. Então, é uma lista interessante de você ter quando você estiver utilizando um quadro Kanban, uma lista interessante de referências. Agora, quando o projeto começa a tomar um aspecto maior, tem uma coisa que você pode fazer, que eu gosto muito de fazer, é adicionar uma lista de backlog. Esse termo, backlog, você já deve ter ouvido, ele vem da metodologia Scrum de desenvolvimento. O backlog contém tudo aquilo que você vai desenvolver em um sprint, ou tudo aquilo que você vai desenvolver em um pacote que você vai entregar completo, né, por exemplo. Então é interessante utilizar esse tipo de lista para quando, por exemplo, você tem um sistema um pouquinho maior, em que você tem vários itens e esses itens têm os seus requisitos próprios. Vamos dizer, por exemplo, que a gente está querendo, não vou colocar um sistema completo, mas assim, por exemplo, se a gente estiver fazendo um sistema que tem uma parte de acesso, de autenticação, de criação de usuário e de recuperação de senha, por exemplo. Então eu poderia colocar isso poderia dividir isso em 3 backlogs para você entender qual que é a ideia. Por exemplo, eu poderia colocar a parte de criar usuário. Poderia colocar um outro item de acesso, a parte de autenticação mesmo, e a parte de recuperação de acesso. 3 itens de backlog. Deixa eu arquivar todos esses cartões aqui. Opa, acho que eu arquivei a lista. Não tem problema, vou fazer de novo. Fazer. Aí. Então, quando você... E cada um desses itens pode ter várias tarefas a fazer, né? Por exemplo, se você estiver fazendo full stack, você na parte de criar usuário, você vai ter que fazer uma interface, ou uma tela, né? Uma tela de criação de usuário. Você vai ter que ter uma função lá no seu back-end para criar o usuário, né? Função de criação, vou chamar assim, função de criação de usuário, bem repetitivo mesmo. E aí você vai ter que ter uma tabela no banco de dados também que tem os usuários, né? Tabela de usuários, por exemplo. São coisas que você vai ter que fazer se você quiser cumprir com essa parte de criação de usuário. Aí na parte de acesso, você vai ter que ter uma tela também. Tela de acesso, certo? Você vai ter que ter uma função de acesso. E a tabela você usa mesmo, tá?
E daí quando você for para a recuperação, você tem que também ter uma tela, embora elas sejam parecidas, né, derivadas, uma tela de recuperação. E aí você vai ter que ter uma função que vai ter que verificar, né, se o e-mail da pessoa, se ela for recuperar com e-mail válido, né, então vai ser uma tela de recuperação. E aí, se tiver tudo certo, manda no e-mail da pessoa, tudo aquele esquema como sempre, né? E se o token estiver correto, ela clica lá no link e vai cair numa outra tela, que é a tela de redefinição de senha. Tela de redefinição de senha. E vai ter que ter uma função também de redefinição. Vou deixar só assim. Só que assim fica muito difícil de você entender o que é o que, quem pertence a quem, por que tem tantas funções assim. E daí tem uma coisa legal do Trello, que você pode utilizar também, que são as etiquetas. Então olha só, eu posso chamar cada um desses conjuntos de tarefas que estão relacionados a esses aqui do backlog, eu posso colocar uma etiqueta específica. Eu começo pelo backlog. E daí aqui, ao invés de eu só colocar uma etiqueta dessas cores, olha que legal, eu posso deixar aqui e ele fica com a cor lá, né? Tá vendo? Mas para eu não deixar com tudo muito igual, uma coisa legal que dá para fazer é você não utilizar a etiqueta, mas você utilizar uma capa. Daí na capa você escolhe a cor, que vai ser equivalente, e você deixa a capa com ou assim, né? No caso, ou ela vai ficar inteira, né? Como você pode ver ali embaixo, ou, cadê a capa? Aqui. Ou ela pode ficar assim, que daí ela tem ela inteira verde e embaixo assim. Eu gosto assim, porque daí ela te deixa ver outras informações, por exemplo, se eu colocar a data, ela deixa ver. Ó, se eu colocar a capa do outro jeito, some a informação. Então assim, ela mostra um pouco de informação e ela fica inteira com a cor referente, né? E aí aqui sim eu coloco só a etiqueta. A interface de criação de usuário, a função de criação e a tabela de criação são tudo relativas a esse primeiro item aqui do backlog, né? Então eu coloco, opa, eu só queria etiqueta. Eu coloco a etiqueta da mesma cor para esse. E aí, para esses outros itens aqui de acesso, eu venho aqui e coloco a capa dele. A cor que você quiser escolher, eu geralmente seleciono só na ordem aqui mesmo, fica mais fácil, tá? Mas você pode escolher da forma que você quiser. E para ser rápido também, breve aqui para mostrar para você. Então, esses itens aqui são relativos a criar usuário. A tela de acesso e a função de acesso são relativas ao item do backlog de acesso. Então, eu coloco aqui, etiqueta amarela, mesmo item. Ok, legal. E daí, essa parte de recuperação de acesso tem essas 4 aqui que estão relativas. Então, eu posso colocar aqui, posso colocar a etiqueta aqui. Etiqueta alaranjada. E a função de redefinição também tem etiqueta alaranjada. E pronto. Agora, quando eu estiver trabalhando, se eu quiser trabalhar, por exemplo, de baixo para cima, de cima para baixo, ou seja, primeiro fazer o banco de dados, ou primeiro fazer a parte de interface, eu posso começar trabalhando sempre assim, ó. Eu começo aqui, interface de criação, e aí eu já vou fazer a tela de acesso, e depois eu vou fazer a tela de recuperação. E aí você sabe que cada um desses itens está de acordo com esses itens do backlog. E o legal é que os itens de backlog, geralmente eles vão ter uma data de entrega específica, que você pode definir como sendo, talvez, não sei, ao final de um sprint, ao final de uma semana. Você coloca um tempo em que você tem esse conjunto de requisitos que você quer cumprir para entregar para o seu cliente. Então, por exemplo, se você vai criar o usuário até dia 25, o acesso até dia 27, vou fazer umas datas bem curtas aqui, bem apertadas, né? E esse aqui até dia 29, legal, você vai fazendo. E daí, digamos que você fez todas as telas de acesso, ok, fez na ordem aqui, aí depois você já quis fazer esses dois de uma vez, cumpriu com os dois de uma vez. Quando você termina os itens relativos a um dos itens do backlog, primeiro você marca que está cumprido, e aí você passa para cá. Que daí você vê, fica como se fosse um marco, né, um milestone, que aquela parte está toda cumprida já. Aquela parte já está toda certa. Então isso te ajuda de uma forma bastante visual também a se organizar. Essa lista a mais aqui de backlog, né? Então você pega um item que é grande, separa ele em itens pequenos que vão ficar na lista do a fazer. E aí você continua se controlando. Você pode até colocar datas específicas para cada um desses cartões, se você quiser, né? E deixa as datas macro ali para os itens de backlog. Você pode colocar nas descrições, por exemplo, quando você está fazendo função de acesso, você encontrou algum problema, ou você está usando uma outra biblioteca, você pode colocar a referência aqui do erro, ou de alguma coisa que você achou no Stack Overflow, enfim, você consegue deixar isso descrito aqui.
para que você tenha um histórico de quando aquilo que você estava desenvolvendo, das decisões que você tomou. Você pode usar checklists, data de entrega, anexos e tantas outras coisas que você quiser, tudo para ajudar você no seu desenvolvimento. Mas lembrando de você sempre se manter simples, para que isso aqui sirva só como uma ferramenta de organização, né? Não que seja algo assim que você perca muito tempo aqui configurando e fazendo coisas diferentes, automações, etc. Não precisa. Você tem que se manter simples para conseguir cumprir com aquilo que é o seu trabalho, né? E uma última lista aqui que eu gosto de colocar é em casos em que o sistema que você está desenvolvendo, ele não é só assim muito complexo, mas além disso, ele tem, por exemplo, versões, digamos assim, que você tem uma quantidade de itens que vão ser resolvidos no backlog, e aí depois que você terminar esses itens, novos itens vão ser colocados na lista, novos itens vão ser pensados, né, objetivados. Então você pode colocar uma lista ainda de versões. Eu gosto de fazer assim, que me ajuda bastante. Então, nessa lista de versões, aí você coloca aqui, por exemplo, que é a versão 1.0.0, e você vai ter outras versões já, que você já sabe que vai ter no futuro. Você já pode colocar essas versões futuras aqui. E aí, nesses cartões, você coloca justamente quais são os itens relativos a ele. Por exemplo, eu poderia dizer que na versão 1.0 desse sistema, as únicas coisas que eu tenho que fazer dele são essa parte ali, ó, de criação de usuário, acesso e recuperação de acesso, né? Recuperação de acesso, por exemplo. Então eu deixo isso listado. E daí eu já posso deixar listado também as próximas funcionalidades. Não sei qual que vai ser, por exemplo, página de usuário de um sistema que não existe, né? Mas enfim. E você vai colocando as funcionalidades de acordo com cada uma dessas versões. E aqui também você pode colocar a data de entrega, tipo, que seria a data final. Por exemplo, eu tenho que criar usuário até dia 25, acesso até 27, recuperação de acesso 29, então a data final é 29. Eu posso colocar aqui que a data de entrega dele é para dia 29. E a próxima versão, por exemplo, pode ser para outro dia aqui, uma semana depois. Seja lá quais forem os itens que tiver lá dentro. Pode ser o tamanho do sprint aqui também, né, se você preferir. Enfim, com essas 6 listas, você já consegue ter uma organização muito legal, utilizando a metodologia Kanban, daquilo que é o sistema que você está desenvolvendo, daquilo que é o que você vai precisar desenvolver. Essas 6 listas são listas assim que são muito boas. Eu, inclusive, utilizo elas há bastante tempo e elas me ajudam muito na hora que eu estou trabalhando, principalmente porque elas são visuais e elas me dão uma noção de datas de quando que eu tenho que entregar. Mas uma última coisa que ainda dá para você fazer aqui, que eu acho muito interessante, que é legal, é que você consegue utilizar no Trello, né, você tem vários add-ons e power-ups que você consegue utilizar, dos mais diversos, mas tem um especial, um específico, que eu acho que também pode ajudar você, a depender do tamanho e da complexidade do projeto, que se chama o Elegant. Mas para entender o Elegant, você precisa entender um conceito primeiro. O Elegant é um aplicativo que adiciona uma funcionalidade para o seu quadro do Trello que se chama gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt, por sua vez, é uma representação das funcionalidades e daquilo que vai ser entregue de um sistema que faz essa representação num sistema horizontal, com barras. Ele utiliza barras em espaços horizontais, sendo que esse espaço horizontal é o tempo. Então você consegue ver quando que uma tarefa inicia e quando que uma tarefa termina. Foi um método desenvolvido por um engenheiro que tem por sobrenome Gantt em 1917. E ele é muito útil, muito utilizado até hoje. E tem esse power-up do Trello que faz justamente isso e ajuda bastante. Eu vou mostrar para você como é que funciona. Primeiro, o que você precisa fazer se você procurar aí no seu Google Elegant, você já vai achar ele aqui, toda a funcionalidade, como é que ele funciona. Tá vendo aí como é que funciona o gráfico e tal, etc. Ele tem a extensão somente para Google Chrome. Eu acho que você consegue utilizar em outros que são baseados, por exemplo, o Opera, né? Eu acho que você consegue utilizar por lá também. Infelizmente, não vai conseguir utilizar ele no Firefox. Mas enfim, depois que você tem a extensão instalada, você no Trello vai aparecer um botãozinho aqui em cima, que é o Elegant. Então o que você tem que fazer, quando você clicar aqui, provavelmente você vai ter que fazer login e vai ter que autorizar para utilizar. E depois você vai poder usar o switch aqui, que é on-off. Pronto, ok. E agora, como é que funciona? Agora, quando você abre um cartão, aparecem as funções de configuração do próprio Elegant. Então, além de você colocar uma data de início de uma tarefa,
você coloca também uma data de final, certo? Olha só. Então, por exemplo, aqui, criar usuário, eu sei que começa no dia 25, né? Deixa eu tirar aqui. Por exemplo, você começa no dia 25. E eu posso dizer que ela termina no dia, vamos colocar aqui, 28, no máximo. E daí eu posso ir controlando o progresso dela aqui. A parte de acesso, eu vou dizer que ela começa no dia 27, mas ela tem que terminar no dia 29, no máximo. E a recuperação de acesso, ela começa também no dia 27 e também termina no dia 29. Deixa eu mudar o acesso. Vou colocar que ele começa no dia 26, que tal? Pode ser. Agora, quando você for olhar o Elegante, olha só, ele está um pouco bagunçado porque ele aparece todas as listas aqui, né? Mas quando você clica nesse olhinho aqui, ele esconde as outras listas, tá vendo? Então eu estou clicando, estou escondendo todas, de referências não apareceu. Dá um F5 aqui. Aê, agora apareceu. Então, você clicou aqui, e agora ele mostra em um espectro primeiro mensal, ou semanal, ou de dias, as tarefas aqui. Olha só, ele mostra o dia de início e o dia de final. O acesso, o dia de início, o dia de final. A recuperação, dia de início, dia de final. Eu tenho que ele pode ser até aqui. Eu posso editar por aqui também, tá? Eu posso dizer que esse pode ir até o dia 31, ou até o dia 31, né? Até o dia 30, até o dia 31. Eu posso movimentar, dizer que esse só vai começar dia 27, ou vai começar antes, vai começar no dia 25, e tem até o dia 29. Enfim, eu posso fazer essa edição toda aqui. E aí e essas alterações que eu faço aqui ficam salvas aqui também, né? Ó, dia 25. E aí eu consigo ter uma visão de processo. Isso é muito legal. E é mais legal ainda quando você utiliza isso num contexto mais geral. Por exemplo, essa versão 1.0, eu posso dizer que ela começa no dia 25 e vai até dia 29. E daí eu digo aqui que dá para ver. Só que as demais também vou mostrar. Deixa eu colocar ela em umas datas aqui. Por exemplo, dia 1º até dia 5. E a versão 2.0 vai do dia 8 até o dia 12. Ok, pronto. Então aqui você tem a versão 1, 1.1 e 2 aqui separadas, né? E daí, aqui eu posso até colocar junto com esse, porque ela engloba todas essas funcionalidades, né? Então eu posso dizer que tem uma semana inteira para cada uma delas. E é legal porque eu posso agrupar essas tarefas aqui a cumprir por lista. Então olha só, eu tenho aqui que a lista de versões está aqui, é uma lista macro. E daí o backlog é só essa parte aqui. Tá vendo? Fica interessante, eu posso esconder, eu posso ver uma das outras só. Isso me dá uma ideia muito boa de quando que eu tenho que entregar cada coisa, quando que deve se iniciar, quando que deve se finalizar. Isso ajuda bastante também quando você precisa visualizar aquilo que você tem que desenvolver no longo prazo. Então eu acho muito interessante, e acho uma boa ideia, que você utilize também essa extensão do Trello para ajudar você, quando o projeto ele é um pouco mais longo, ele tem mais coisas, ele é mais complexo, vai depender do tamanho do seu projeto, né? Como você viu, por exemplo, se você estiver fazendo só um site, as 3 listas básicas do Kanban funcionam. Mas quando você consegue fazer assim, dessa forma, e o projeto é maior, você tem um controle muito claro daquilo tudo que está acontecendo. Lembrando que você precisa definir, por exemplo, no começo, tudo que você precisa fazer, você precisa definir uma quantidade máxima, limite de coisas que você fica no fazendo, para que você também não fique perdido depois e daí inutilize o Kanban, né? Porque esse não é o objetivo. Então, quando você segue assim, dessa maneira, com certeza você consegue ter uma organização muito melhor de onde você está, de onde você veio e de onde você vai. E para onde você vai, né? Enfim, essa é uma maneira muito simples de você utilizar o Trello. É uma maneira que eu recomendo para você também utilizar. É a maneira que eu uso, é uma maneira muito simples e que com certeza vai ajudar muito você na organização do seu trabalho. Essa é a minha dica para você hoje nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até mais.